Amém. Bom dia, Irani. Saudade. Bom dia! Eu também com saudade de vocês. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união, né? Como é bom estarmos juntos com os nossos irmãos, minha linda. Deus seja louvado por mais um dia de vida, por estarmos aqui para adorar o nosso Deus, para juntos louvarmos, trazemos os nossos corações, né, para serem transformados pelo poder de Deus. Minha querida, é, vamos fazer uma oração. Liginha, Oi, minha flor. você pode fazer a oração inicial? Aí Posso? depois, nós vamos fazer duas orações, né? Você faz uma e, e depois a pessoa que vai compartilhar conosco o pão. O irmão Álvaro. É, hoje é o dia do irmão Álvaro, né? Exato. Depois ele faz a segunda oração. Ele já está aqui conosco? Deixa eu ver. Já está Já conosco. está conosco, irmão Álvaro. Seja bem-vindo, meu querido. Que o Senhor abençoe, nos abençoe, te abençoe grandemente. Ali já vai fazer uma oração, a primeira, e depois você faz a segunda. Convidamos os nossos queridos irmãos a dobrar os nossos joelhos para falar com o nosso Deus. Amém. Oremos. Amado Deus, Paizinho querido, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, para mais uma vez agradecer o dom da vida, pela nova oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos para a tua honra e para a tua glória. Ó Paizinho, nada merecemos, mas tu tem nos trazido aqui dia após dia, com o propósito, Senhor, de nos moldar, de nos ensinar, de nos proteger também, Senhor. Obrigada por tudo, Pai. Neste momento, Senhor, eu entrego em tuas mãos o nosso querido irmão Álvaro, que gentilmente aceitou esse convite para estar aqui. E através do Espírito Santo, Senhor, ele vai falar tudo aquilo que é necessário que saibamos no dia de hoje. Obrigada, Pai. Perdoa o nosso egoísmo, a nossa ignorância. Perdoa a nossa situação espiritual que muitas vezes, Senhor, não te honramos, não te glorificamos nesta terra, Pai. Mas queremos fazer diferente. Queremos te servir em espírito e verdade. Portanto, Senhor, derrama o teu Santo Espírito sobre todos nós, para que possamos entender, para que possamos te obedecer, para que possamos, Senhor, falar a tantos outros, Senhor, que o Senhor porá em nossas vidas, no nosso caminho. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Querido Deus, Pai maravilhoso, ainda na tua santa presença, nos encontramos aqui contritos, esperançosos, Pai, de que o Senhor nos abençoe neste dia, que o Senhor venha, ó Deus, nos ajudar com nossos fardos. Te agradecemos, ó Deus, pela beleza da tua criação, pela tua graça que se renova, ó Deus, como cada dia a luz que o sol derrama sobre nós. Ó Deus, eu peço ao Senhor que tome a vida, os sentimentos de cada pessoa que aqui se encontra e de suas famílias representadas. Senhor, que esses momentos que vamos passar aqui nesta manhã são breves, mas que possam influenciar, que possam iluminar nossa vida nesse dia, Senhor. Esteja conosco. Ilumina também, ó Deus, a nossa mente agora que vamos passar a tua palavra. E muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio. Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, amém. Meu irmão, nós costumamos dizer aqui que a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Que Deus nos abençoe e certamente Ele vai te conduzir e nós seremos alimentados pelo pão quentinho que Deus tem para nós nessa manhã. Amém. Quem puder abrir sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 3, vamos ver o versículo 15, para a gente começar a meditação dessa manhã. A meditação foi um extrato aqui do livro O Grande Conflito. Eu não vou fugir muito desse tema, né, que é o capítulo 30. O título do capítulo 30 é O Pior Inimigo do Homem e Como Vencê-lo. Então, se alguém quiser depois procurar o resumo, ou a fonte, melhor dizendo, né, dessa mensagem, vai encontrar o capítulo 30 de O Grande Conflito, né? Então, aqui eu vou começar com Gênesis 3, verso 15, que diz, na minha Bíblia diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então, nós observamos aqui alguns detalhes a respeito desse verso, né? Esse verso ele é muito conhecido, né? Poderia ter até recitado, ou só pedido alguém para recitar ele. Com certeza, a maioria lembraria desse texto, né? É um verso que é citado, né, muitas vezes como proto-evangelho, né? Alguns costumam se referir a Gênesis 3,15 como proto-evangelho. A palavra proto do grego, né, significa primeiro, né? E daqui se extrai um vislumbre, né, do plano da salvação. É como um resumo, né? Eu considero também como uma semente do evangelho, ou seja, que contém toda a informação genética. A semente, né, contém toda a informação genética de um ser, de uma planta. É como que Deus estivesse lançando aqui na terra, por meio dessas palavras de Gênesis capítulo 3, versículo 15, em um resumo, né, toda a essência do plano da salvação e da graça e da misericórdia que Deus revelou pela humanidade, com o propósito de restaurar o homem à sua condição perdida, né? Esse texto ele também é mencionado como sendo a primeira promessa messiânica. Também muitas pessoas lembram, observam que aqui existe uma grande promessa, né, referente à vinda, ao nascimento do descendente, né, que pisaria na cabeça da serpente. E é um texto que traz muita esperança. Então, quando lê esse texto, a gente observa que existe um direcionamento de Deus. Ele direcionou essas palavras. Aqui nós temos, pelo menos no versículo 15, né, o verso que nós lemos, nós temos dois sujeitos aqui, né? Nós temos a mulher e a serpente. E Deus, ao dirigir essas palavras, ele escolhe um desses interlocutores. Ele diz, porém, inimizade entre você, né, que é a pessoa que está em primeiro plano, né? Ou seja, que está sendo, no caso, o destinatário dessas palavras, entre você e a mulher. Então, Deus dirige essas palavras à serpente. Deus está falando com ela, né? Nessa triste maldição de Gênesis capítulo 3, Deus dirige palavras a Adão
dirige palavras à mulher e dirige palavras também à serpente. Então Deus está conversando com a serpente aqui, ou seja, está pronunciando uma sentença. E ele diz: porém, inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a sua descendência, serpente, e o descendente dela, no caso, a mulher. Este, ou seja, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça da serpente. E você, serpente, lhe ferirá o calcanhar, no caso, o calcanhar do descendente. Então, nós vemos aqui uma luta, né, que começa, que passa a se desenrolar pelos séculos, né, seguintes. E, com certeza, chega a nossos dias, essa luta, né, esse conflito. Agora, queridos, o que nós observamos nesse texto é o seguinte: como sendo o proto-evangelho, como sendo a primeira promessa messiânica, o que mais chama a atenção é que Deus está pregando, Deus está pronunciando esse evangelho, Deus está pronunciando essa promessa de um Messias justamente para a serpente. Ou seja, não chama a atenção de vocês de que Deus ele anuncia o evangelho, de que ele faz uma promessa, mas tem como destinatário dessa promessa justamente quem originou o mal, justamente quem já não teria mais oportunidade de salvação. Eu acho interessante o seguinte aqui nesse texto. A promessa, o evangelho, ele começa com as seguintes palavras: porém, inimizade. Deus está anunciando a graça, Deus está anunciando a misericórdia, a libertação, a redenção, introduzindo com essas palavras, porém, inimizade. Que esperança existe nessas palavras, porém, inimizade? Por que Deus anuncia o evangelho dizendo, porém, inimizade? Será que nós podemos sentir conforto? Será que nós podemos sentir esperança no coração com essas palavras? Porém, inimizade entre ti e a mulher? Até parece um pouco estranho, soa estranho para nós que quando pensamos numa mensagem de salvação, pensamos no evangelho, né? A última coisa que nós pensamos ou queremos é inimizade. A última coisa que nós podemos esperar de um pregador que fala de Deus ou da graça de Deus, ou de uma igreja que fala da salvação, é ela se pronunciar dizendo que há necessidade de que exista inimizade. Até porque inimizade não parece não combinar com o cristianismo, né? Inimizade parece não combinar com Jesus, com a Bíblia. Mas o fato é que Deus, ele fez essa promessa. Porém, inimizade entre ti e a mulher. E agora nós vamos refletir sobre essa promessa. Vamos chamar assim. A promessa de Deus começa com porém inimizade. Bem, no capítulo, né, 30, que eu inclusive vou mencionar alguns parágrafos, nós encontramos o seguinte: a nossa natureza, pelo pecado, ela foi posta em desarmonia com a natureza de Deus. Então, a partir do momento que o pecado entrou no mundo, que ele foi concebido, que ele foi consumado, né, na vida de Adão, na vida de Eva, houve uma grande transformação no interior dos nossos pais. Antes existia plena e perfeita harmonia entre aquele santo par, né, aqueles filhos de Deus e o seu Criador. Mas agora passou a existir desarmonia, desequilíbrio entre essas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina.
E ela continua dizendo o seguinte: não existe, por natureza, nenhuma inimizade entre o homem pecador e o originador do pecado. Ambos se tornaram malignos pela apostasia. Agora ela diz que, pela entrada do pecado, a nossa natureza, ela deixou de ser inimiga, ou ela passou a ser amiga da natureza do originador do pecado. Passamos a possuir uma identificação, uma similaridade, uma afinidade, não com Deus e sua natureza, mas sim com o originador do pecado. Isso é triste, né? Isso é uma declaração bastante pesada e nos deixa assim, né, impactados. Ela também diz assim: Satanás, ao tentar os filhos de Deus, busca cooperação em sua luta contra o céu. Então, quando nós consentimos, quando nós cedemos à tentação, quando nós nos deixamos levar por essa inclinação, por essa desarmonia, ou seja, nos identificamos com Satanás, nós estamos fazendo nada mais, nada menos do que cooperando com ele na sua luta contra o céu. Ele está tentando, está buscando nos arregimentar nesse propósito. Ele não quer lutar contra o céu sozinho. Ele quer que nós estejamos envolvidos, que nós estejamos alistados nessa luta contra o céu. Então, daqui nós percebemos, irmãos, a seriedade do pecado. Quando nós cedemos, quando nós não vigiamos, nós somos feitos soldados contra o reino de Deus. Fazemos parte de um exército que não é o exército de Deus. Né? Então, irmãos, essa promessa por inimizade, ela é uma promessa que, assim como a santificação, assim como a transformação do nosso caráter, ela não é automática, mas ela é um processo que precisa existir em nossa vida. Ou seja, Deus deseja que nós sejamos seus amigos novamente e passemos a ser inimigos de Satanás. Então, quando Deus diz, por inimizade, ele está fazendo uma promessa. E eu digo para vocês que essa promessa, ela tem um grande valor em nossa vida. Nós temos que olhar para essa promessa com grande expectativa. Porque alguém pode pensar, não, mas a promessa do texto é aquela que diz assim, o seu descendente pisará na cabeça da serpente. De fato, que promessa maravilhosa. Jesus Cristo vence Satanás na cruz do Calvário. Jesus Cristo dá um golpe mortal. Satanás passa a ser um inimigo derrotado, mas que ainda luta, né? Que ainda se bate, né? Como uma cobra que ainda fica se batendo ali. E com a sua cauda ainda consegue arrastar muitas pessoas. Né? Mas, irmãos, de que adiantaria Jesus Cristo pisar a cabeça da serpente há 2000 anos atrás e nós continuarmos ainda sendo amigos de Satanás? Continuarmos sendo ainda coniventes com o caráter do nosso adversário. Então, nós precisamos entender que, porém, inimizade entre ti e a mulher é uma promessa que precisa ser vivida, que precisa ser almejada em nossa vida. Então, ela continua dizendo, por esta declaração, ou seja, Gênesis capítulo 3, versículo 15, porém, inimizade, que foi dirigida justamente a Satanás, como eu havia falado, ela diz, compreendeu que o homem seria reabilitado a resistir ao seu poder. Então, Satanás, ao passar rasteira, né, no homem e na mulher, ele pensou, eu ganhei, eu consegui. O mundo, o planeta Terra, agora é meu. E ele não esperava ouvir o que ele ouviu. Ele não imaginava que Deus tinha um plano, que Deus tinha uma solução
para resolver o problema do pecado. Então Deus dirigiu essas palavras a ele justamente para que ele soubesse que Deus tinha um plano. A serva do Senhor diz ainda assim: nos odeia, Satanás nos odeia porque somos objeto de amor, do amor e misericórdia de Deus. E mais à frente ela também cita o seguinte: é a graça de Cristo implantada na alma que cria no homem inimizade contra Satanás. Sem esta graça que converte e esse poder renovador, o homem continuaria cativo de Satanás como servo, sempre pronto a executar-lhe as ordens. Quem quer que se acha a aborrecer o pecado em lugar de o amar, que resista a essas paixões que tem dominado interiormente e as vença, evidencia a operação de um princípio inteiramente de cima. Que promessa maravilhosa, irmão. Contida nessas palavras. Né? Esse princípio, esse poder que gera essa inimizade entre nós e o inimigo, é um poder inteiramente de cima. Essa declaração de Deus, né, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, lembra várias outras declarações de Jesus. Né? Ele diz: não vim trazer paz à terra, mas sim espada. Né? Jesus Cristo ele disse que nesse mundo teremos aflições, seremos perseguidos, né? Que nós não seríamos bem recebidos, que muitas das nossas atitudes, né, seriam mal interpretadas, como de fato existem vários relatos na palavra de Deus, de servos e servas de Deus que foram perseguidos, né, ou que foram, como Daniel, né, como José, pessoas que simplesmente procuraram viver em obediência, mas acabaram sendo alvo da ira de Satanás, alvo da intriga, desculpem, que o inimigo provoca, né, contra aqueles que são fiéis. Né? Mas o que nos conforta é que quando nós nos aliamos a Deus, todo o poder nos é concedido. Todas as promessas de Deus, elas são concedidas àqueles que desejam ser vencedores. Mais um parágrafo, ela diz o seguinte: quem quer que veja a natureza repelente do pecado e na força do alto resista à tentação, certamente suscitará a ira de Satanás e de seus súditos. Ódio aos puros princípios da verdade e opróbrio e perseguição aos seus defensores existirão enquanto houverem pecado e pecadores. Mais um texto, né, também que confirma essa luta, esse conflito, é aquele que diz assim: todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Então, para nós, né, que somos cristãos, que nos alistamos nesse exército, que procuramos ser soldados de Cristo, nós sabemos que haverá oposição, haverá luta, haverá muitas vezes sofrimento, em muitos momentos seremos incompreendidos, mas nós temos a certeza de que há um Deus no céu que nos entende e que nos fortalece em meio às lutas. Agora, eu quero mencionar de forma resumida algumas estratégias. Na verdade, a serva do Senhor, no capítulo 30, né, do grande conflito, ela fez uma relação, uma lista das estratégias que Satanás emprega para combater e para tentar vencer o povo de Deus. E nós sabemos que nesse conflito, nessa guerra cósmica, infelizmente ele tem conseguido colocar por terra muitas pessoas que começam a caminhada com Deus.
que se alistam no exército de Deus e que nem sempre conseguem, se entregam a Deus constantemente e acabam sendo alvo dessas estratégias. Então, a gente precisa ouvir, conhecer as estratégias, né? E, ao mesmo tempo, nós precisamos nos comprometer em evitar, em vencer essas estratégias. Então, eu vou ler aqui. Resumidamente, eu tirei 6 itens aqui, que ela traz como sendo as estratégias mais bem-sucedidas que o inimigo empreende contra os filhos de Deus. Então, a número 1 é estabelecer a sua autoridade. Eu fico pensando, o que significa isso? Satanás, ele deseja estabelecer a sua autoridade na vida dos cristãos, na vida do povo de Deus. O que será que em minha vida não tem autoridade de Deus? Não é submetido, não é rendido totalmente a Deus? E que por mais que a vida seja, aparentemente, exteriormente, seja uma vida cristã, seja uma vida de devoção, uma vida de cristianismo, né? Mas que no âmago, na essência, ainda exista um outro Senhor que esteja exercendo a sua autoridade. Então nós temos que refletir, pedir a Deus que nos mostre, que nos apresente, né? Onde é que a autoridade de Deus está sendo minada em nossa vida? Onde é que nós estamos deixando de seguir a autoridade suprema de Deus e concedendo ao inimigo, seja inconscientemente, seja conscientemente, aquilo que Deus deveria estar conduzindo. Número 2, Satanás deseja enganar os seguidores de Cristo. E ao mencionar esse tópico, esse item, ela também menciona o fato de que ele distorce as escrituras. Poderia até ser um outro item, né? Separado. Então, Satanás, ele busca nos confundir. E para isso ele provoca, ele promove na mente dos cristãos uma distorção daquilo que está escrito. Me chama muita atenção, na época que nós estamos vivendo, a quantidade de debates, a quantidade de discussões que nós temos visto, né, nas redes sociais acerca de alguns assuntos, né, música, samba, o espírito de profecia, a autoridade da Bíblia, ordenação de mulheres e outros assuntos, tantos outros assuntos aqui, só mencionei esses aqui porque vieram, né, na minha mente agora, mas nós estamos percebendo nitidamente que o adventismo hoje ele está profundamente dividido. Já se mencionam, já se nomeiam, né, 2 grupos, conservadores e liberais, né, e algumas variações, né, desses dois núcleos, né. Uns chamam de subversivos, né, aqueles que são liberais. Enfim. Mas eu pergunto, a Bíblia ela nos dá algum respaldo ou ela em algum momento ela deu abertura para a gente pensar que há essa divisão? Porque enquanto nós vemos, nós entendemos claramente que existe uma diferença de pensamento muito clara entre muitos irmãos. Às vezes até em meio à liderança nós temos ouvido o seguinte: não, mas a igreja de Deus, né, Deus cuida, etc. De fato, nós cremos nisso. Mas a palavra de Deus nos mostra, né, claramente que existe, sim, infelizmente, existe uma divisão, uma inimizade. Quando Jesus Cristo cita, dentre outras parábolas, né, ele fala sobre trigo e joio. Né? Não somos nós que fazemos essa divisão, não somos nós que determinamos quem é joio e quem é trigo.
Mas o fato é que existe, infelizmente, existe uma divisão. Nós não temos nenhum poder sobre isso. Enquanto existir pecado e pecadores, enquanto existir virgens loucas e virgens prudentes, enquanto existir ovelhas e bodes, haverá esse conflito, haverá essa inimizade. E muitos irmãos, às vezes, colocam sofrimento sobre os outros. Parece que não conseguem conviver, parece que não conseguem harmonizar. Alguns procuram impor seus costumes, impor suas teses, os seus pontos de vista. E aqueles que muitas vezes não se sentem representados começam a sentir que a caminhada é difícil, começam a sentir um certo desconforto. Parece que a igreja não foi feita, em alguns momentos, para ele. E nós precisamos ter esse discernimento. Satanás está buscando enganar os seguidores de Cristo, distorcendo as Escrituras. Distorcendo, fazendo com que ela se torne, quem sabe, um pano de fundo, né, para interpretações. E o que mais hoje nós vemos são interpretações, são discursos, são dissertações a respeito de assuntos, tudo com base em ponto de vista, com base em argumentos, né, em afirmações pessoais. Isso é muito preocupante, irmãos. Satanás ele também procura, item 3, destruir o povo de Deus. Aqui nós estamos falando sobre violência contra a nossa vida, né? Violência física que Satanás deseja realizar contra nós. Nós somos, irmãos, nós que estamos vivos hoje, nós somos protegidos por anjos. Dia após dia, Deus tem manifestado a sua misericórdia. Nós temos sido poupados, nós temos sido libertos de muitas circunstâncias que nós nem sabemos, mas que um dia nós saberemos. Satanás ele procura nos matar todo dia. Ele não quer o povo de Deus aqui sobre a terra. Ele quer dar fim àqueles que procuram obedecer a Deus, mas Deus tem a sua graça. Ele nos dá o escape, nos dá a libertação, o livramento. Satanás, irmãos, também procura causar sonolência e indiferença, diz a serva do Senhor. Sonolência espiritual e indiferença para com as coisas de Deus, né? Interferindo na nossa comunhão com Deus. 5. Satanás também procura tornar o pecado menos repelente e maligno. Tornar o pecado menos repelente, ou seja, tolerância, mas é só uma vez, não, mas todo mundo faz, mas líder faz isso também, né? Então, menos repelente, menos ofensivo. Lembra que a expressão do pastor Alberto Tim, né? Assim como existe hoje o café descafeinado, hoje muitos cristãos procuram defender ou apresentar o pecado despecaminado, né? Expressão essa que faz muito sentido hoje, né? Nesse mundo, nesse século de relativismo, né? E 6, o último item, né? Causar ignorância quanto ao seu poder, ou seja, o poder de Cristo, e a extensão do grande conflito. Então, se nós não tivermos consciência daquilo que Deus pode fazer por nós, e ao mesmo tempo não tivermos uma visão, ainda que limitada, ainda que imperfeita, sobre esse assunto tão relevante, tão abrangente, tão importante assim para nós, que é o grande conflito, nós podemos ser presas fáceis do inimigo. A serva do Senhor também diz o seguinte, vou ler aqui mais 2 frases, ela diz assim: Satanás está constantemente procurando vencer o povo de Deus, derrubando as barreiras que o separam do mundo. Então, existem barreiras. Deus ele colocou limites que nos protegem como nós corretamente pensamos. Muitas vezes a lei de Deus ela serve de cerca para nos proteger. Existem várias coisas que envolvem a nossa vida cristã, a nossa
a nossa fé, a nossa confiança em Deus, que o inimigo está tentando remover. São princípios, são costumes, né, que dia após dia vêm sendo esquecidos na nossa vida. Nós precisamos nos atentar, né, aquele pedido, aquele clamor que Deus nos faz. Agora eu não lembro o texto, não lembro a citação, não sei se é Joel que diz, né? Diz assim: não removais os marcos antigos, né? Porque uma geração, ela pergunta a outra geração: por que isso? Por que tem que ser assim? Né? E acaba muitas vezes desprezando os marcos antigos, né? Então, na sequência, a conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, diz a serva do Senhor. Jamais converte o mundo a Cristo. Então, conformidade, a busca pela semelhança, ou seja, a quebra dessa inimizade que Deus prometeu lá em Gênesis 3:15, ela não converte a igreja ao mundo, mas converte o mundo. Aliás, ela jamais converte o mundo a Cristo, ou seja, ela converte a igreja ao mundo. Nós temos que ficar bem atentos a esse ponto, né? Retirar essa inimizade com o mundo, né? Uma outra citação que chama muita atenção, desse mesmo contexto aqui, né? Encontramos nesse capítulo. Deixa eu ver aqui onde é que está. Sim, olha só o que ela diz aqui nesse capítulo. Jesus, sua vida, a vida de Cristo, era uma reprovação a um povo orgulhoso e sensual. Observe um detalhe, irmão. A vida de Jesus era uma reprovação a todos aqueles que não desejavam viver a mensagem do Evangelho. Para aqueles que aceitavam a mensagem, aqueles que tinham o coração aberto, a vida de Jesus era uma inspiração, era um exemplo, era um prazer observar a vida de Jesus. Mas para aquelas pessoas que, embora acompanhando Jesus, embora testemunhando milagres, elas não tinham o desejo de se converter, não tinham o desejo de serem libertas, a vida de Cristo era um peso, a vida de Cristo era uma condenação, era um incômodo. E não resta dúvidas de que foi a maioria das pessoas que vivem naquela época e gritaram: crucificam. Porque, infelizmente, essas pessoas não buscaram, não consentiram que Deus viesse implantar em seus corações inimizade com Satanás. Então, irmãos, isso eu quero deixar bem claro aqui, não chame a atenção isso aqui. Que a nossa vida, ao mesmo tempo que precisa ser um bálsamo, ela precisa ser motivo de inspiração para as pessoas, mas se ela se ela não servir de reprovação para aqueles que não estão de acordo com o Evangelho, se ela não reprovar o pecado, se ela não condenar o mal, nós podemos estar fazendo uma obra incompleta. E quando Jesus reprovava as pessoas, quando Jesus condenava as pessoas, muitas vezes em silêncio. Você já percebeu que quando você muitas vezes se veste adequadamente, você se alimenta adequadamente, você se comporta adequadamente em alguns ambientes, quem sabe até mesmo no ambiente cristão, algumas pessoas se incomodam. Quando você prega uma mensagem que está fundamentada na Bíblia e no Espírito de Profecia, algumas pessoas incomodam. Quando você procura demonstrar ou viver a mensagem plenamente, parece que surge assim um fogo, assim, uma provação, né, na nossa vida. Então nós precisamos entender que não há mérito em nós em fazer essas coisas. Não existe mérito para nós. Mas, de fato, nós não podemos tentar converter a igreja ao mundo, né? E sim trazer o mundo, né, para a igreja por meio do testemunho, por meio da nossa vida, estando de acordo com a vontade de Deus. Então, irmãos, nós vamos finalizar nesse momento
essa mensagem, eu vou ler aqui só, né, mais um parágrafo, quando ela diz o seguinte: Satanás assaltou a Cristo com as suas mais cruéis tentações. Aquelas batalhas foram travadas em nosso favor. Aquelas vitórias nos tornam possível vencer. Então, que nós possamos confiar nos métodos de Jesus, né? Nós possamos aceitar de todo o coração essa promessa evangélica, essa condição, né, sem a qual nós não podemos alcançar a vitória. Deus está dizendo nesta manhã para você: eu quero colocar inimizade no seu coração. Deus está dizendo nesta manhã para cada um de nós: você precisa estar do lado certo do conflito. Você precisa empunhar as armas contra um inimigo que deseja consumir a sua vida. Temos que romper os laços de amizade com o mundo. Precisamos romper os laços de amizade com aquele que já está condenado e que não terá oportunidade de salvação. Nós precisamos, Deus deseja, melhor dizendo, né, restaurar a sua amizade conosco. Essa amizade que foi quebrada, né, no Éden, que passou para nós essa dificuldade, essa incapacidade, né, de nos relacionarmos com Deus. E é somente por meio da graça de Cristo, é somente através da comunhão com Cristo, segurando a mão de Cristo, caminhando com Cristo, que nós podemos vencer. Nós vivemos uma vida de luta, né? Algumas pessoas, até mesmo em suas pregações, até mesmo em suas explanações, em seu testemunho, parece procurar esconder que existe uma guerra entre o bem e o mal, né? Mostrando apenas o lado fácil da vida cristã, né? Mas a luta cristã tem que ser dita, tem que ser registrada aqui. É uma vida de luta contra o pecado. É uma vida de vitória sobre o pecado, uma vitória sobre a tentação, né? Nós encontramos na palavra de Deus subsídios para nós prosseguirmos, avançarmos, né? Porque à medida que avançamos, nós enxergamos a nós mesmos, nós contemplamos a nossa indignidade e nós apresentamos a nossa situação para que Deus possa nos conceder a vitória. E assim nós devemos continuar marchando. Portanto, que Deus esteja conosco, que nós possamos aceitar essa grande promessa de que Deus finalmente cumprirá. E essa promessa ela se renova lá em Apocalipse 12:17, né? Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e aqueles que têm a fé em Jesus, né? Essa é a promessa. E Deus vai cumprir essa promessa. Quando ele olhar para a igreja, um dia ele vai levantar a sua voz para o universo e vai apontar o dedinho dele aqui para baixo, aqui para nós, vai dizer: aqui está a perseverança dos santos. Isso é uma promessa também. Deus está prestes, está pronto a cumprir essa promessa em nossa vida. Que Deus nos abençoe. É o meu desejo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, Deus seja louvado. Uma mensagem profunda de alerta. Eu fui acompanhando aqui, enquanto você estava lendo, fui acompanhando e vendo que como nós precisamos estudar mais, né? Precisamos estudar mais e ter uma verdadeira comunhão com Cristo, porque só Ele pode abrir os nossos olhos quanto aos ardis de Satanás, né? Que o Senhor fortaleça a nossa fé e nos ajude a ter esta comunhão para que Satanás não derrube o muro que o Senhor tem procurado nos ensinar a manter entre nós e o mundo. Nós vamos, neste momento, deixar aqui um apelo para os nossos irmãos, para cada um de nós. Mais comunhão, mais oração, para que os nossos olhos, para que nós possamos estar mais atentos
vigiando e orando. E eu quero deixar esse apelo aqui para cada um dos nossos irmãos. Vigiar e orar. Comunhão. Porque somente Cristo, somente o poder de Cristo pode nos dar a vitória, né? E vamos fazer 2 orações, você faz uma, eu faço a outra oração. Aqueles que sentirem o desejo de, neste momento, falar com Cristo, Senhor, abre os meus olhos cada dia. E vamos nos render a Cristo, clamar o nosso Deus nesta manhã, para que a nossa comunhão seja ainda maior cada dia, para termos essa vitória. Você faz a oração, eu faço outra, e provavelmente a terceira será cantada. Vamos dobrar os nossos joelhos e clamar o nosso Deus, fazer essa entrega, renovar os nossos votos com Cristo nesta manhã. Oremos. Obrigado, Santo Deus e Pai querido, porque foi o Senhor mesmo que pronunciou essa promessa para nós. O Senhor mesmo que se encarrega de colocar em nosso coração o descontentamento, a tristeza pelo pecado. O Senhor mesmo é quem coloca, por meio do Espírito Santo, em nosso coração, quem sabe a tristeza, a vergonha e o sentimento, ó Deus, de necessidade, de buscar a Ti mais uma vez. Obrigado a Deus, porque esse sentimento muitas vezes nos leva ao Senhor. Em alguns momentos, doce, mas que seja pelo amor. Que isso possa implantar em nosso coração a nova natureza, nos fazer participantes da natureza divina por meio de Cristo. Fazer, Senhor, com que nós tenhamos prazer, Pai, nas coisas do céu. Que possamos, a cada dia, experimentar a alegria, ó Deus, em uma nova amizade, uma amizade que vai durar pela eternidade. Ó Deus, que promessa maravilhosa, Senhor, que não se isola, que não se separa, Senhor, das demais promessas da Tua palavra, mas que resume, Senhor, o grande desejo do Teu coração, é de que o Senhor caminhe conosco todos os dias, assim como o Senhor caminhou com Enoque, assim como o Senhor caminhou com Adão e Eva tarde, após tarde no jardim do Éden, até o dia que eles fracassaram. Mas o Senhor, ó Deus, deseja se encontrar conosco, deseja nos buscar. É o Deus, ó Deus, da nossa salvação. E agradecemos por tudo. E pedimos ao Senhor, meu Deus, que nos abençoe, alimente a nossa fé, que nos ajude na nossa comunhão pessoal, ó Deus, porque são muitas vezes, Pai, coisas simples, coisas sem valor que tiram, que subtraem, ó Deus, o tempo, a qualidade da nossa comunhão com o Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a enxergar. Somos cegos, somos assim tão limitados, ó Deus, mas que pela Tua palavra, ó Deus, pelo conhecimento que o Senhor nos concede, possamos adquirir sabedoria, possamos adquirir, ó Deus, cada dia mais maturidade, possamos aprender a manejar, Senhor, essas armas tão poderosas que são concedidas, né, para que nós possamos lutar essa batalha. Possamos, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome, ser esse povo ao qual o Senhor vai declarar um dia, Deus, que aqui está a perseverança dos Teus santos, porque guardaram os Seus mandamentos e tiveram a fé em Jesus todos os dias, em todos os momentos em sua vida. Pai, nos conceda um bom dia. Nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, continuando na Tua presença, continuando a oração do Teu servo, Senhor, estamos aqui com a Tua palavra aberta e está dizendo aqui, Senhor, na Tua palavra, o Senhor nos alertando contra os ardis de Satanás. Estamos aqui com a Tua palavra aberta dizendo que Satanás, ele intromete-se em cada compartimento do nosso lar, em toda a rua, nas nossas cidades, nas nossas igrejas. Senhor, tenha misericórdia de nós. Abra os nossos olhos, Pai. Querido Deus, nós queremos te pedir neste momento que o Senhor visite o lar de cada pessoa que aqui está.
cada família aqui representada. Senhor, nós te pedimos, o Senhor está abrindo os nossos olhos, porque ao ler essa mensagem que o Senhor está mandando para nós estamos cientes dos ardis de Satanás. Fortalece a nossa fé. Nos ajude, Senhor. Mostre para nós o que está dentro do nosso lar, que ainda está dando legalidade para Satanás. Senhor, mostre se tem algo na nossa vida que ainda está dando legalidade para Satanás. Coloca no nosso coração ojeriza pelo pecado, Senhor. Nós somos teus filhos e pedimos que o sangue de Jesus, que foi derramado por nós na cruz, não seja em vão. Lava-nos, purifica-nos de todo o pecado. Quando Satanás se aproximou de Jesus, quando Satanás estava se aproximando no momento em que Jesus estava com o povo, com os discípulos, Jesus diz: vem aí o príncipe das trevas, mas ele não tem nada em mim. Senhor, nós também queremos, como Jesus, nós queremos também repetir esta frase, que Satanás não tenha nada em nós, Senhor. Não queremos ter nada com pecado. Não queremos que em nossos lares tenha nada com pecado. Senhor, faça de nós verdadeiros missionários, verdadeiras testemunhas. Nós fomos criados para refletir o teu caráter. Lava-nos, purifica-nos com o sangue de Jesus. Tira da nossa casa, quebra todo tipo de maldição. Tira da nossa casa, tira da nossa vida tudo que não provém de ti. Nos ajude a limpar os nossos guarda-roupas, nos ajude a limpar a nossa casa, a nossa cozinha, nos ajude, Senhor, a tirar do nosso lar, do nosso coração, tudo aquilo que não provém de ti. Toma em tuas mãos cada família aqui representada. Toma em tuas mãos o nosso querido irmão Álvaro. Toma em tuas mãos cada um de nós, Senhor. E, por favor, tira de nós, Senhor, tudo aquilo que te desagrada. Queremos te adorar em espírito e em verdade. Nos ensina, Senhor, a comer, pensar, falar, vestir, a viver somente aquilo que é para a tua honra e a tua glória. Fique conosco, nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Não, estamos ouvindo. Entender o teu santo amor, quero ficar contigo a sós. Em contrição espero em ti, quero ser teu e a paz fruir. Abre, Senhor, o ouvido meu, eu quero ouvir. Abre-me, ó Pai, o coração, quero sentir o teu calor. Abre-me então a boca também, para eu falar do teu amor. Em contrição espero em
ti. Enche-me o ser com teu amor. Toma-me, enfim, nos braços teus, ó meu Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Amém, amém. Neste momento, nós abrimos para as considerações. Aqueles que sentirem o desejo de compartilhar conosco o que o Espírito Santo falou ao seu coração através dessa mensagem. Oi, Irani, bom dia. Bom dia, minha querida, seja bem-vinda. Você está me ouvindo bem direitinho? Agora sim. Então, me chamou muito a atenção a mensagem que nesse verso, como o irmão Álvaro falou, é uma síntese, né, do plano da redenção. E Deus, ele é muito didático, né, em nos ensinar a verdade. E é bem interessante que aqui realmente se resume, né? E eu faço um paralelo desse verso, né, que ele iniciou de Gênesis 3, verso 15, que fala, porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí eu me lembrei do verso lá de Romanos, né, que fala que o evangelho de Deus é o poder dele para a salvação, né? É o poder que ele nos dá para vencer a Satanás, né? O pecado, na verdade, no nosso coração, né? E eu gostaria de compartilhar um texto também que eu lembrei quando ele falou no final sobre a vida do cristão, que é uma vida de lutas, né? A vida com Deus é uma vida maravilhosa, porque é uma vida cheia de promessas e que Deus é fiel em cumpri-las e de experiências que Ele tem para nós, de vitórias, né? Vitórias sobre o pecado, mas não é sem luta. E as lutas, elas são árduas. E aí o verso que eu vou ler para compartilhar diz assim: a vida do apóstolo Paulo foi um constante conflito com o próprio eu. Ele disse, cada dia morro. 1 Coríntios 15, verso 31. Sua vontade e seus desejos lutavam cada dia com o dever e a vontade de Deus. Em vez de seguir a inclinação, ele fazia a vontade de Deus, embora crucificando a própria natureza. A vida cristã é uma batalha e uma marcha. Nesta guerra não há trégua. O esforço deve ser contínuo e perseverante. É assim fazendo que mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás. A integridade cristã deve ser buscada com irresistível energia e mantida com resoluta fixidez de propósito. Está no Ciência do Bom Viver, página 452. E me faz pensar, né, e refletir que Deus, ele nos deu todas as orientações, é um mapa, ele nos deu um mapa para que a gente pudesse seguir nos caminhos e vencer, né, o nosso inimigo. Então, se nós obedecermos a ele, se nós fizermos a vontade dele, é o único caminho seguro que nós vamos ter para poder vencer. E mesmo que a nossa vida aqui, ela é uma vida de batalhas, né? Mas, como está escrito, Deus, ele é o nosso refrigério, né?
e ele renova, ele promete renovar as nossas forças, e ele cumpre a promessa dele, ele renova as nossas forças, e nós sabemos, e nós podemos fixar os nossos olhares também na recompensa final, no nosso descanso final, que pela graça e bondade de Deus está bem perto, né? Está bem perto. E é fixando o olhar em Jesus e o olhar no descanso final que nós vamos ter, que nós podemos avançar, né? Fixando o olhar em Jesus e no que ele tem, nas promessas dele para nós, que nós podemos avançar com fé, de fé em fé, como o justo viverá pela fé, e poder vencer, né? Aqui as batalhas e alcançar as promessas de Deus. Que Deus possa nos capacitar nesse dia a viver o poder de Deus, esse é o Evangelho, que Deus nos capacite, né, a viver o Evangelho hoje, no dia de hoje. Essa é a minha oração. Amém. Amém. Obrigada, Ruth. O Evangelho de Deus é o poder, né? Nós precisamos ter esta consciência, pedir a Deus que nos ajude a ter esta compreensão. Eu também gostei muito quando ele leu essa parte do grande conflito que diz que Satanás está continuamente procurando vencer o povo de Deus, derrubando as barreiras que os separam do mundo. Nós precisamos também pedir a Deus, Senhor, nos ajude, porque tem que ter essa barreira. Aqui está dizendo que a conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, e jamais converte o mundo à igreja. Quando o Senhor levou o povo, os israelitas, quando o Senhor permitiu, né, quando os israelitas eles foram para o Egito, era para quê? Não era para eles se aculturarem. Eles já foram para a cidade separada, né? Era para eles ficarem ali naquele local separado, não se misturar e ser luz para aquele povo, para que o povo do Egito se convertesse. Mas aconteceu o contrário, infelizmente. O povo se aculturou, né? O povo se misturou, se aculturou, o muro foi derrubado. E, infelizmente, eles acabaram adorando os deuses egípcios, e nós sabemos o que aconteceu. Aquele povo ficou no pecado, né? E se tornaram escravos. Não era para eles terem sido escravos, né? Se tornaram escravos ali do Egito, infelizmente. E que o Senhor nos ajude a este muro precisa ser colocado. Nós precisamos ser luz para o mundo e não nos aculturarmos. A conformidade com os costumes mundanos, né, não pode nos converter ao mundo. Nós não podemos ter conformidade. A palavra de Deus diz: não vos conformeis com este mundo. Que o Senhor nos ajude e que essa mensagem de alerta que ele mandou para nós nesta manhã está abrindo os nossos olhos para nós clamarmos o nosso Deus, olhar a nossa casa, olhar a nossa vida, fazer essa reflexão para que tenhamos vitória. E também eu achei interessante que diz aqui que nós precisamos ter mais conhecimento do caráter de Satanás, para que nós não queiramos, né, pedir a Deus que coloque no nosso coração ojeriza pelo pecado, e saber também que o Senhor nos alerta das artimanhas de Satanás. Diz aqui, a gente saber do caráter, né, do ruim dele, para a gente não se enganar. Sinceramente, eu vou confessar aqui, Álvaro, um pecado. Este capítulo chamou muita atenção, porque este capítulo fala que a gente negligencia muito os avisos, e eu sinceramente, eu falava assim, mas a gente não deveria, eu achava que a gente não deveria pregar sobre isso. Olha, quando você leu que eu desci lendo, eu falei, meu Deus, eu estava contra a palavra de Deus, porque aqui diz assim,
Multidões estão iludidos neste ponto. Não sabem que seu inimigo é um poderoso general que domina a mente dos anjos maus e, com planos bem elaborados e hábeis artifícios, está a guerrear contra Cristo para impedir a salvação das almas. Entre os professos cristãos e mesmo entre os ministros do Evangelho, raramente se ouve uma referência a Satanás, exceto talvez uma menção ocasional no púlpito. Não tomam em consideração as evidências de sua atividade e êxito contínuos. Negligenciam os muitos avisos contra seus ardis. Parecem ignorar-lhe a própria existência. Eu fiquei assim, quando eu li, eu pedi perdão a Deus. Senhor, me perdoe, porque eu confesso que eu achava que a gente não deveria ficar prestando atenção. E quando eu vi isso aqui, eu falei, Senhor, me ajude, porque eu estava pensando contra o que está dizendo a palavra de Deus. Não tome em consideração as evidências. Desculpem. As evidências de sua atividade. Eu era uma que eu falava assim, não, eu não quero saber nada de Satanás. Quer dizer, nós não deveremos ter amizade, querer saber nada, mas nós não podemos negligenciar os muitos avisos contra os seus ardis. Aqui está dizendo. E eu preciso pedir perdão a Deus. E nós não deveremos ter amizade com ele, mas o Senhor nos alerta contra os ardis de Satanás. Viu, irmã? A primeira vez que eu preguei essa mensagem, eu lembro que eu até falei isso, o seguinte: a gente fazendo uma leitura do livro Grande Conflito, para algumas pessoas que são sensíveis, né, que não gostam de ver, de falar a palavra, né, Satanás, esse livro pode causar até assim um certo incômodo, porque fala muito, aparece muitas vezes o nome, né? Diabo, Satanás, etc. Né? Na verdade, o livro Grande Conflito, ele é um manifesto, né, contra as obras de Satanás. Ele denuncia, tanto que quando a irmã White escreveu esse livro, ela sofreu muito. Ela foi muito molestada, né? Ela teve problemas sérios, né, para poder completar a escrita desse livro, porque o inimigo ele não deixou muito fácil para ela esse trabalho, não. Mas Deus a sustentou, né? Então nós precisamos entender, com base nessa experiência, né, e nessa menção que você fez também, que sempre que for para denunciar, né, sempre que for para nos apresentar o verdadeiro caráter do inimigo, né, e a sua obra, nós precisamos erguer nossa voz, mas com muita autoridade, né? Então precisamos estar dependentes de Deus, completamente submissos a Deus, até porque nós estamos entrando num terreno assim de conflito, né? Mas não podemos ter medo, né? Nós temos que ter confiança, temos que estar com a nossa vida inteiramente nas mãos de Deus. É um desafio, com certeza, né? Mas é o caminho que nós temos, que é seguro, o caminho estreito é esse, né? Então, talvez algumas pessoas aqui tiveram essa impressão, assim, às vezes vai ler, tem gente que não gosta nem de pronunciar, né? Mas uma vez que Deus está tentando chamar a nossa atenção para a realidade desse conflito, né? Então, ao chamar pelo nome, Deus está dizendo assim, existe, o inimigo existe, né? É um ser, é uma pessoa real, cheia de más intenções e precisa ser considerado, né, na sua realidade, né? Quero agradecer, viu, Álvaro? Muito obrigada, agradeço a Deus. E este foi um alerta para mim. Aqui diz assim, enquanto os homens se acham em ignorância contra os seus estratagemas,
esse vigilante adversário se põe em seu caminho a cada momento, enquanto nós estamos em ignorância quanto às estratégias de Satanás. Eu sou uma das que eu não gostava muito quando alguém... É lógico que a gente não quer ouvir, a gente quer ouvir a palavra de Deus, mas aqui é um alerta da palavra de Deus. É Deus dizendo para nós, mostrando para nós sabermos, né? Deus deixou aqui o espírito de profecia. E muitas vezes falaram comigo para eu ler aquele livro... um livro que nós temos sobre viagem ao sobrenatural, e eu falava, vou nada, mas agora hoje eu quero ler, sim, da nossa casa, da Casa Publicadora, e eu agradeço a Deus pela mensagem desta manhã. Irmã Leni, seja bem-vinda, minha querida. Leni? Irmã Leni, o seu microfone está fechado. E agora? Agora sim, agora nós estamos te ouvindo. Seja bem-vinda. Amém. Louvado e glorificado seja o nosso bom Deus. Ontem mesmo as minhas considerações, eu quero falar, ontem eu estava lendo algo com a minha filha, para nós termos cuidado que está entrando dentro da nossa casa, porque as coisas que penetram em nossa casa nos afetam, a nossa mente, a nossa relação com Deus. Então, ontem eu tirei um tempo para a gente poder sentar, para a gente poder orar, para a gente pedir ao Senhor para que tenha misericórdia, para ficarmos atentos o que está entrando dentro da nossa casa. E hoje, ao você falar, ao Mal também falar, eu estou pedindo ao Senhor, Senhor, abre os nossos olhos, para que nós possamos estarmos atentos para vermos, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para que nós não venhamos deixar as coisas que não é do agrado de Deus entrar na nossa casa. E o que nós precisamos para que impedir que essas coisas aconteçam? É termos mais comunhão com Deus, é termos mais oração, é isso? E pedir ao Senhor que Ele implante em nós uma nova natureza. Porque nós estamos num mundo que hoje, se você liga a televisão, se você vai na internet, aonde que você vai, é coisas que para você viver com o mundo, nós vivemos neste mundo, mas nós não somos do mundo. Mas muitas vezes o mundo tem nos enganado e nós estamos, igual a Satanás falou com a Eva, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Vocês estão passando necessidade, eu sei como suprir a necessidade de vocês dessa maneira. Então, Satanás mostra, às vezes, coisas que não agradam a Deus, tá? Bom, vocês estão aí sofrendo tanto, eu tenho meios para vocês ficarem em boa situação financeira, isso. Então, nós temos que pedir ao nosso bom Deus. Eu estava lendo e pedindo ao Senhor, Senhor, tem misericórdia, ajude-nos a sermos fortes cada dia mais. E eu estou lendo, que Satanás ele está sempre em atividade, esforçando por perverter o que Deus falou e por cegar a mente e obscurecer a compreensão e levar dessa maneira os homens, as pessoas, ao pecado. Gente, isso é muito triste, isso é muito forte, isso é muito profundo. Vou tornar a falar, Satanás está sempre em atividade, esforçando-se por perverter o que Deus falou, o que Deus tem falado para nós. E ele tem feito de tudo para cegar a nossa mente e obscurecer a compreensão e nos levar ao pecado. Mas como aonde o pecado abundou, o pecado superabundou a graça, não é isso? É por isso que o Senhor é tão explícito. Amém por isso, não é isso? Tornando as suas reivindicações tão claras que ninguém está no caso de errar. Tá? Então, o que nós precisamos? De firmar a nossa mente em Cristo Jesus. Não é isso? Firmar a nossa mente em Cristo Jesus, porque Deus está constantemente procurando trazer aos homens sobre a sua íntima proteção, a fim de que Satanás não possa exercer
sobre nós, não é isso? Sobre o seu poder cruel e enganador. Nós sabemos que o inimigo está aí, ele está em atividade, esforçando para nos perverter, para nos tirar da presença do nosso bom Deus. Mas Deus está aqui presente, Deus está aqui fazendo de tudo para que Satanás não venha, que não tenha poder sobre nós, não é isso? Para que nós não venhamos viver sobre os enganos de Satanás, tá? O nosso bom Deus está constantemente procurando trazer sobre nós a sua íntima proteção. Amém por isso. A guria mesmo, tem alguém falando aí que para nós não termos medo, porque o nosso bom Deus está conosco. E amém por isso. Ele diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. E amém por isso. Então, ele está trazendo sobre nós, para que o Satanás não possa exercer sobre o cruel enganador. Ele não está fazendo de tudo para que nós não venhamos ficar sobre os cuidados do inimigo. Então, que cada dia possamos termos mais comunhão com Deus, que cada dia possamos estarmos mais em oração, que cada dia possamos pedir ao nosso bom Deus que implante em nós uma nova natureza, que cada dia possamos, a nossa mente, a nossa fé possa ser alimentada por Cristo Jesus, que cada dia nossos olhos possam ser abertos, que nós possamos tirar o olhar deste mundo e fixar em Cristo Jesus. Vivemos em mundos difíceis, em tempos difíceis? Sim, mas nós precisamos da fé suficiente. Então, que essa é a minha consideração, que cada dia, se nós pudéssemos, vou dizer para vocês, a todos que estão ouvindo, como eu disse para minha filha ontem, se nós pudéssemos, com o olhar da fé, ver a luta do mal e do bem, os anjos, tá? Os anjos lutando para que possamos, cada dia, fazermos não a nossa vontade, mas sim a vontade do nosso bom Deus. Lutando com o anjo mau, para que nós possamos sermos vencedores. E vamos sermos vencedores, sim, porque nós temos um Deus que tudo pode. Que Deus nos ajude e nos dê essa força, tá? Para cada dia sermos vencedores em Cristo Jesus. Essa é a minha consideração e eu agradeço a oportunidade de glorificar o nome do nosso bom Deus. Amém. Amém, amém. Muito obrigada. Patriarcas e Profetas, página 181, diz, nada com que temos que lidar é realmente pequeno. Precisamos ter essa consciência. As circunstâncias diversas com que nos deparamos dia após dia são destinadas a provar a nossa fidelidade e nos habilitar a maiores encargos. Nada que você tem que lidar na sua vida é pequeno. Todas as circunstâncias, todas as dificuldades que vêm na sua vida, tudo é uma prova para a sua fidelidade, para a minha fidelidade. E também o Senhor quer nos habilitar para os maiores encargos. Então, nós tivermos essa consciência, vamos levar uma vida de oração. Para tudo que acontece na nossa vida, nós vamos resolver como? Com Cristo. Senhor, vamos fazer como Enoque. Senhor, o que queres que eu faça diante dessa situação? Mostra-me o caminho para que eu não erre. Porque o inimigo ele está todo o tempo querendo nos devorar, né? E os anjos estão, a irmã Leni acabou de dizer, os anjos estão prontos para nos ajudar, estão ali lutando para nos dar a vitória. E se nós tivermos essa consciência, então seremos vitoriosos, porque nós vamos dar oportunidade ao nosso anjo, quando nós falamos, Senhor, aqui está a situação, aqui está esse problema, Senhor. Se tivermos essa consciência, que todo é para ser desta maneira, para nós representarmos Cristo. Nós sabemos, nós estudamos sobre o santuário, Jesus está no céu, no lugar santíssimo, está intercedendo, está representando a mim e a você neste momento, diante do Pai. E nós estamos aqui, o quê? Para representar Cristo diante do mundo. Então, cada dificuldade, Senhor, estou aqui para representar o Senhor. Então, me mostra, o que devo fazer para te honrar? Temos que ter essa consciência, né? E então seremos vitoriosos, porque os anjos estão, todo o céu está a nosso favor, para a honra e glória de Deus. Aidiliz, minha princesa, você tinha levantado a mão?
E depois era a irmã Aparecida. Você tinha levantado a mão e eu vi que baixou, mas é seu momento. Se você ainda quiser falar. Bom dia, irmãos. Eu queria agradecer muito a Deus. Eu abaixei porque eu ia arrumar para me sair, mas eu quero agradecer a Deus pelas orações de ontem. E ontem foi uma luta muito grande, venci, porque Cristo já tinha vencido por mim na cruz e através das orações. E uma coisa que eu ouvi agora, que os irmãos estão falando, que muitas vezes a gente conversa assim com alguns irmãos, e às vezes eles falam realmente, né? Não, que a gente precisa ficar falando só de Satanás, não, que a igreja adventista, né, não precisa ficar falando essas coisas, o que ele fala. Então, hoje a gente vê, a gente tem que falar do que ele faz, porque as pessoas não estão entendendo. E essa sutileza que ele tem, né, igual eu entrei hoje tarde, eu perdi a hora, mas deu para mim pegar, né, o restante aí, e a gente vê que realmente, né, as pessoas não gostam, né, principalmente nossos irmãos, alguns irmãos, né, eles falam, não, a nossa igreja não é igreja que fica falando demônio. Gente, a gente tem que estar falando do que ele faz, né? Ontem mesmo aqui, eu estava aqui em casa, aí eu tive, né, igual ontem, foi uma benção, mas foi uma luta. Chegou a ponto de chegar, sabe, assim, de me oferecer e falar, ó, tá gostoso, tá quente. Depois eu lembrei, assim, misericórdia. E passei o dia todo, né, falando, mas graças a Deus venci. E hoje também vencerei, né, e com certeza as orações foram atendidas e serão atendidas até que eu tome aquele nojo, né, que a irmã pediu que eu orasse. Mas obrigado pelas orações, pela essa mensagem de hoje também, né? Então eu não estava errada em às vezes falar com as pessoas, né? Que às vezes uns vêm e falam, não, tudo fica falando que é Satanás, não, não é assim não, não é assim não, ué, se o mal não é ele, é quem, né? Então eu agradeço, essa é a minha consideração. Muito obrigada. Obrigado, minha querida. Meus irmãos, não havendo mais nenhuma mão estendida aqui, nós vamos pedir que vamos orar. Nós temos alguns pedidos de oração. Bárbara está entubada, está pedindo. Nós temos alguns pedidos de oração aqui. Vamos ler os pedidos e durante o dia vamos orar e vamos também orar pedindo a Deus que abra os nossos olhos para que na nossa casa, na nossa vida, não tenha nada com o pecado, que o Senhor coloque ojeriza pelo pecado. Coloque em cada um de nós. Vamos relembrar também o versículo. Nós já passamos aqui o versículo que nós estamos falando, né, os versículos que precisamos aprender. Primeiro foi Efésios 5,14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Atos 20, 24. Porém, em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Efésios 5,16, remindo o tempo porque os dias são maus. E agora nós vamos iniciar Jó 19, de 25 a 27. Hoje, nós estamos pedindo aos irmãos que decorem, então, Jó, nós estamos são 50 versículos, né? Jó 19, de 25 a 27. Porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. E por isso, os meus rins se consomem no meu interior. Jó 19, de 25 a 27. Quem pode fazer a oração final para nós? Aproveitamos para agradecer a cada um dos irmãos
e agradecer ao nosso querido irmão Álvaro. Álvaro, que o Senhor te abençoe, abençoe sua casa, sua família, fortaleça sua fé cada dia. Obrigada por ter sido um instrumento nas mãos de Deus mais uma vez. Que o Espírito Santo continue dirigindo você todos os dias da sua vida. Amém. Eu que agradeço, irmão. Deus abençoe a todos. Meus queridos, vamos para a oração final? Quem vai orar, Irani? Leni, você pode orar, por favor? Então tá, vamos orar. Ajoelhemos para falarmos com o nosso bom Deus. Nosso querido Deus poderoso Pai, muito obrigada, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concedeste hoje de fazermos parte, mais uma vez, dessa sala de consagração. O Senhor sabe que o nosso objetivo aqui é cada dia termos mais comunhão contigo. O Senhor sabe, ó Deus, que o nosso desejo é cada dia de termos vida transformadas. Para isso, Senhor, perdoa os nossos pecados. Tira de nós tudo que não provém de ti, mas faz de nós vasos de honra moldado pelo Senhor. Pai de amor, eu quero te fazer um pedido todo especial, não em meu nome, que eu não tenho mérito para isso, mas no doce nome de Cristo Jesus. Abençoa cada família representada, cada pessoa que entrou nessa sala de consagração hoje. Inclusive, Senhor, o Álvaro, que foi usado por ti para trazer mensagem dos altos céus, para nos lembrar do nosso compromisso que nós temos contigo, para nos lembrar da nossa missão, para nos lembrar que nós precisamos de cada dia renovar o nosso voto. Muito obrigada, meu Deus, por esses momentos maravilhosos, e que nesse dia, hoje, nós possamos dizer, não, eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ajude a termos comunhão contigo. Ajuda, Senhor, a cada dia andar nas tuas pegadas. Pai de amor, abençoa cada família. Abençoa, Senhor, a nossa família, abençoa a nossa casa, salva a nossa casa, Pai de amor. O Senhor tem falado para nós, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Salva nossas casas, salva as nossas famílias, salva os nossos vizinhos. Nos use, Senhor, para sermos o sal da terra, a luz do mundo, as verdadeiras testemunhas, que as pessoas que encontrarmos hoje, ao olhar para nós, possam ver em nós o brilho de Cristo Jesus. Não deixe que o inimigo tenha poder sobre nós, mas nos livre de todo perigo. Mesmo que andemos no vale da sombra da morte, nós não venhamos ter medo, porque o Senhor está conosco. Fique conosco, abençoando, transformando as nossas vidas, fazendo de nós, Senhor, bênção, Senhor. Ajude-nos a vivermos para honrarmos e glorificarmos o teu santo nome. Ensina-nos a orar para melhor falar contigo. Nos ensina a testemunhar das tuas maravilhas. Mais uma vez eu te peço, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, que nesse dia nós possamos testemunharmos, porque nós somos feitos para testemunharmos das tuas maravilhas. Então nos ajude, Senhor, nós somos reparadores de brecha. Então nos use hoje para a tua honra e para a tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Amém. Obrigada a todos pela presença. Até amanhã, para a honra e glória de Deus. Fiquem com Deus. Tchau, Irani, Ana Maria, Tchau. Terezinha. Tchau. Um abraço. Vou encerrar. Obrigada, Alvo, mais uma vez. Bom dia a todos. E obrigado a todos.